me chamo Amanda e sou aluna do curso de História pela Universidade Estadual do Ceará, UEB, Universidade Aberta do Brasil. Estou cursando o 6º semestre na disciplina de Estágio Supervisionado 2, juntamente com os colegas Francisco Eliene, José Luzilton, Luiz Paulo e a Maria Caroline. Como proposta, esse estágio aborda a questão do monumento e, assim sendo, a nossa equipe escolheu trabalhar com a história da vaquejada no município de Jaguaribe, partindo dos seus primórdios. Assim, realizamos uma entrevista com o colaborador Sérgio Barreto, que na ocasião consentiu que a mesma fosse gravada. Esse momento será dividido em 5 blocos, que embasarão o processo científico dessa pesquisa. Primeiro bloco: origem da vaquejada em todo o contexto nordestino. A vaquejada, ela surgiu, a partir da apartação do gado, que existia desde os períodos mais remotos da nossa colonização, no final do século XVII e início do século XVIII, que a nossa região aqui, a nossa ribeira toda do Jaguaribe, ela foi colonizada tardiamente em relação ao resto do Brasil, Só finais do século XVII, início do século XVIII, é que efetivamente o sertão, a nossa região, é ocupada pelo colonizador português. E foi ocupada, essa colonização se deu através de quê? Das fazendas de gado, da criação do gado bovino, que esse gado tinha como destino as praças de Recife, no Pernambuco, e Salvador, na Bahia, para alimentar a indústria da cana-de-açúcar, porque tinha sido proibido a criação de gado na zona açucareira, tanto do Pernambuco como da Bahia, pelo rei de Portugal. Então os criadores de gado migraram e foram incentivados a vir ocupar a ribeira do Jaguaribe pelo rei de Portugal, recebendo a doação das terras através de datas de Seis Maria. Vieram 2 expedições de colonizadores, os homens do São Francisco e os homens do Rio Grande. Colonizar, vieram em finais do século XVII, certo? Eles vieram em XVII. Porque em 1681, o rei de Portugal doou a Seis Marias, desde a foz do rio Jaguaribe, entre Aracati e Fortim, até o Buqueirão do Cunha, para os homens do Rio Grande. E do Buqueirão do Cunha, subindo o Jaguaribe, ramificando no Icó, no Salgado, indo para o Cariri, e subindo o rio Jaguaribe para o Inhamuns, ele doou para os homens do São Francisco. Todos esses colonizadores, ou eles eram portugueses, residentes na Bahia e em Pernambuco, também residentes em Sergipe e Alagoas, e brasileiros, já filhos de portugueses nascidos aqui. Então vieram essas 2 colonizações. As Seis Marias do Baixo Jaguaribe, que é de Aracati até o Buqueirão do Cunha, elas foram doadas em 1681. E as Seis Marias do Buqueirão do Cunha, subindo no Salgado para o Cariri, subindo no Jaguaribe para o Inhamuns, foram doadas em 1682. Então essas expedições vieram conhecer para ocupar as terras das margens do rio, principalmente do Jaguaribe, porque toda a ribeira era conhecida como a ribeira do Jaguaribe, mesmo tendo o Banabuiú, tendo o Manuel Lopes, o açude feiticeiro, Jatubarana, açude não, os riachos, não é isso? Ok? Tendo o Salgado, era conhecido como a ribeira do Jaguaribe. Então, esses colonizadores, muitos não instalaram a fazenda de gado. Eles voltaram para Pernambuco, ou para Bahia, ou para Alagoas, Sergipe, mas muitos ficaram. E eles vieram criar gado aqui, gado de corte na ribeira do rio. Porque só podia ter efetivo domínio da terra, quer dizer, a posse da terra, se durante um período de 5 anos eles explorassem a terra. O que era explorar a terra? Era construir a casa forte, porque precisava fazer uma casa fortificada para combater os índios que aqui viviam. E instalar os currais de gado, ou seja, a criação desses animais. Esses animais eles eram vendidos para Pernambuco e para a Bahia. Esses animais eles iam em rebanhos, tá certo? Conduzidos para longas distâncias, daqui da Ribeira para Olinda e Pernambuco, ou para Salvador, que era a capital da colônia na época, Então nesse transporte perdia-se muito gado, morria muito animal, se extraviava nas estradas, Então resolveram, os portugueses, a fazer o charque, salgar a carne.
Então o ciclo da pecuária começa a mudar. Então ele vai, agora, esse gado ele é todo concentrado do Nordeste todo, aqui no Ceará, no Icó, que é a feira do gado, no Icó, onde todos os produtores de gado vêm vender o seu gado. Se torna o maior centro econômico da colônia, né? Fortaleza, o Icó se torna o maior centro econômico. Os maiores centros econômicos, primeiro, do Ceará é Aracati e o Icó. Icó, devido ser o ponto de referência de comercialização do gado, e Aracati, onde esse gado é transportado para produzir o charque. Segundo bloco. Agora, vamos entender a participação da cidade de Jaguaribe mediante o setor econômico. Fomos uma das primeiras terras a serem ocupadas para a produção de carne. Produziu bovino, primeiramente para vender vivo, depois para ser abatido no charque. Essa indústria do charque, ela abastecia, além do Pernambuco e da Bahia, chegou a abastecer as minas em Minas Gerais e também a exportar para Portugal carne de charque. Sabemos que um ponto de destaque nesse processo eram as estradas de boiada. O que elas eram? As estradas da boiada. Tem a estrada geral do Jaguaribe, que é a que margeia o rio Jaguaribe desde Aracati. Chega no Icó, ela tem a confluência para o Alto Jaguaribe, a região do Inhamuns, Tauá. Do Alto Jaguaribe penetra nos sertões do Piauí, onde criava gado também. E ela ramifica no Icó pelo Rio Salgado e para o Cariri. E tinha outra estrada, a Estrada Nova das Boiadas, que ela ramificava aqui para o Pereiro, tá certo? Ia para Paraíba e para o Rio Grande. Então tinha essas estradas. Então tinha a estrada geral do Jaguaribe, que era a antiga estrada indígena que margeava o rio, por onde esse gado era escoado, ou vinha para o comércio do Icó. Né? O Largo do Tebejo do Icó é a maior praça ao ar livre do mundo. Não tem nenhum lugar que tenha um ambiente tão aberto e na dimensão que é o Largo do Tebejo. E ele é tão grande porque lá é que ficava o curral de todo o gado que vinha de todo o Nordeste para ser comercializado, para depois ir para as charqueadas em Aracati. E essa indústria, ela floresceu, que Aracati chegou a ter mais de 100 charqueadas. Diante desse contexto, vamos aprender o que eram as fazendas primitivas de gado, que se instalaram nas ribeiras do rio Jaguaribe. Eram fazendas compostas por uma casa forte, um curral, esse curral para que era? Só para juntar o gado na época da apartação. O que era a época da apartação? É a época de você juntar o gado que você vai ferrar, que você vai fazer a recria, o gado que você vai vender. Tá certo? Essa era a época da apartação. Todos os fazendeiros da região se juntavam sempre para ir numa fazenda, todos os vaqueiros da região, que o vaqueiro era quem administrava a propriedade rural, nem sempre era o dono da propriedade, o seismeiro, né, que veio, nem sempre era o dono do seismeiro. Era um vaqueiro dele que tomava conta da propriedade. Então, essa sociedade, né, antiga pecuária, a fazenda de gado, a instituição fazenda de gado, é o primeiro núcleo de povoação da nossa região, que deu surgimento a todas as cidades que estão na ribeira dos rios. Todas as cidades, Jaguaribe, Icó, Jaguaribara, Jaguaretama, todas surgiram de uma fazenda de gado na margem do rio. Como é que funcionava essa sociedade? Essa sociedade era formada pela casa forte, o curral, tinha a roça, que plantava a mandioca, algumas coisas para a sobrevivência, né? Para o consumo interno, certo? Criava um pouco de cabra, de carneiro, o carneiro principalmente para alimentação, como o boi, e a cabra para dar leite no verão para as crianças. E essas fazendas normalmente eram formadas por quem? Pelo dono da fazenda, o seismeiro, né, o proprietário, com a sua família, o vaqueiro com a sua família e os agregados. Quem eram os agregados? Alguns índios, escravos e alguns negros libertos. Né? Como a apartação do gado reunia todos os vaqueiros da região que iam para uma fazenda fazer a apartação, né? Quando terminava naquela fazenda, todos se juntavam em um para outro. Após a apartação do gado, que era a seleção do gado que ia ser vendido para charqueadas, né? Que ia para o comércio do Icó, para lá ser negociado, depois ir para Aracati, para a transformação do charque. E o que ia ser ferrado, que soltava, não existia cercas, né? As propriedades naquele tempo não tinha cerca. Eram marcos e eram normalmente marcos geográficos. Não, minha terra vai daquela oiticica lá em canto tal até aquele riacho.
Né? Era assim, não existia cerca. Então ferrava-se o gado, o que ficava para a criação. Então após essa questão de fazer a apartação do gado, ou o manejo do gado que vai ser vendido, que vai ser recriado, fazia-se a festa, a confraternização, a famosa pega de gado. Aquela que chegou a nossos dias chamando de vaquejada de morango. Eles marcavam normalmente no terreiro da casa, né, da fazenda, da sede, marcava, botava um mourão, né, e soltava o gado daquele curral para correr, tinha uma distância de tantos metros para você derrubar o gado. Fazia essa brincadeira, era uma brincadeira, era uma festa, onde aí com certeza tinha música, tinha consumo de bebida, provavelmente a cachaça e algum vinho para os mais abastados, que tinham mais dinheiro. Os senhores da casa grande bebiam vinho também. E a cachaça era do populacho, né? Que era produzida da própria cana-de-açúcar lá no Pernambuco. Então, essa é o surgimento da vaquejada. Então, a vaquejada ela existiu como uma brincadeira. Ela só se tornou um esporte comercial, um esporte caro, já depois da segunda metade do século XX. Depois da década de 50, início da década de 60, que criam-se os campeonatos de vaquejada com premiação, com classificação. Antes era só uma festa, uma brincadeira, a confraternização dos vaqueiros da região numa determinada fazenda. Terceiro bloco. Como é bom adentrar nesse histórico, não é mesmo? Agora, vamos saber sobre a vestimenta usada pelos vaqueiros? A roupa do vaqueiro era uma roupa rude, né? Era feita de tecidos de algodão grosseiro. O próprio tecido era fiado em casa, né? Tinha as fiandeiras que preparavam o tecido de algodão grosso. E a vestimenta normalmente era de couro, né? Porque eles precisavam adentrar na caatinga para pegar os bois, não é isso? E nós sabemos que a nossa vegetação, a caatinga, ela tem uma característica, né? Ela é uma vegetação formada por plantas espinhosas, né? Então o vaqueiro, normalmente, ele utilizava roupas de couro, né? Gibão, né? Peitoral, perneira, né? Chinela de couro, né? E a chinela de couro, ela tem uma lingueta para frente, que é para evitar que os espinhos furassem os dedos, né? Não é isso? Quando batesse, desviar, né? A lingueta do couro fechar para proteger os dedos. E eles tinham que usar chinela porque o clima era muito inóspito, muito quente, para ter o calçado fechado. Então, chapéu de couro. Agora, as pessoas abastadas, né? Eles tentavam imitar o hábito português, né? Principalmente o hábito português e alguns, já que a França e tal, e a Inglaterra, o hábito dos europeus mais sofisticados. Mas eu tenho visto aí que a vestimenta, eles usavam normalmente ceroulas com camisas, tá certo? Usavam a roupa de um tecido chamado nanquim, certo? Um tecido nanquim, eu acho que é um tecido inglês, se eu não me engano, ainda vou pesquisar, né? Usavam garruncha na cintura, uma faca grande também na cintura, né? Usavam espada e um bacamarte, sempre usavam um bacamarte no ombro. Quem era militar tinha uma jaqueta própria de militar, né? Uma jaqueta, quem era militar usava ceroula, com camisa por cima, a jaqueta militar e um chapéu militar, né? Certo? Quem eram os militares, que eram normalmente a elite, porque as patentes militares eram compradas por dinheiro, só comprava quem tinha dinheiro. Quarto bloco. Outro aspecto fundamental se trata da alimentação. Como era o hábito alimentar? O hábito alimentar era muito rústico aqui. Se comia carne seca, né? Carne seca, com farinha, às vezes arroz ou milho, ou feijão, uma batata, um girimum, um melão, frutas mais sofisticadas não, algum caju, alguma banana, alguma manga. As frutas mais sofisticadas não existiam, nem tinham esse conhecimento aqui. A coalhada, normalmente se comia coalhada, não existia açúcar, a própria rapadura se raspava ela para adoçar o café, tinha o café, né? O café eles tinham, muito rudimentar.
bebida era cachaça e algum vinho, um vinho de péssima qualidade, né? Um vinho de péssima qualidade, muitas vezes fermentado, estava virando vinagre, né? E farinha de mandioca, principalmente, né? O queijo, a coalhada, né? Fazia-se muita coalhada. Quinto bloco. Bom, com tudo que foi visto até aqui, podemos perceber a importância da vaquejada para o desenvolvimento do Nordeste como um todo, em especial para a região do Vale do Jaguaribe. Agora é a sua vez de exercitar os seus conhecimentos adquiridos até aqui. Vamos praticar? No espaço indicado, faça um resumo de no mínimo 5 linhas e no máximo 10 linhas, falando sobre o que você aprendeu durante esse período de participação nesse mini curso. Vamos lá? Estamos esperando por você. Obrigada por toda a atenção.